Já ouviu falar de glucosamina? Não? Pois saiba que esse suplemento é muito utilizado. 20% dos adultos de meia idade, ou seja, pessoas entre 40 e 65 anos dos Estados Unidos e do Reino Unido, usam esse tipo de suplemento. Apesar dessa grande utilização, ele é um suplemento que tem um nível de evidência alta. Existe uma dúvida se ele realmente é útil para diminuir essa dor articular. Mas o fato é que ele pode ter possíveis mecanismos de ação com efeito anti-inflamatório. E pensando nisso, um grupo americano resolveu avaliar o efeito da glucosamina sobre o diabetes tipo 2. Vamos entender sobre esse assunto? É sobre esse artigo que a gente vai falar hoje. Artigo publicado na Diabetes Care, que acompanhou 500 mil pacientes ao longo de 8 anos. Então o artigo é grande e é muito importante que a gente entenda quais foram as conclusões que ele chegou. Eles utilizaram o UK Biobank. E o UK Biobank é uma coorte de uma população do Reino Unido. Ou seja, um grupo de pessoas vai lá participar de uma pesquisa e fornece o sangue e fornece atitudes que ela tem no dia a dia. O nível de atividade física, se utiliza alguma suplementação ou não, se fuma, qual o tipo de alimentação. E você tem periodicamente reavaliação das condutas que essa população está tendo. Então esse trabalho acompanhou essa população de mais de 500 mil pessoas durante 8 anos. E os números da utilização de glucosamina foram semelhantes ao que se tem em outros trabalhos, ou seja, em torno de 20% da população utilizou glucosamina. E ao acompanhar essa população ao longo do tempo, eles pegaram um grupo então dessas 500 mil pessoas que usava glucosamina e que não tinha diagnóstico de diabetes tipo 2, não tinha diagnóstico de hipertensão e não tinha histórico de câncer. E aí se observou que com o passar do tempo, essas pessoas tinham um aumento da sua inflamação, mas o grupo que utilizava a glucosamina tinha uma menor inflamação. O mais impressionante foi que o grupo que utilizava glucosamina teve aparecimento de 17% menos diagnóstico de diabetes tipo 2 do que o grupo que não usava a glucosamina. Não dá para saber ainda se a glucosamina vai ter então um efeito em diminuir o diabetes tipo 2. Algumas perguntas ficam em aberto, a gente não sabe a dose, a gente não sabe se realmente foi feito um uso regular, porque o trabalho era feito anualmente. Mas o que se observou foi que as pessoas que utilizavam glucosamina, 50% delas continuavam usando nos anos seguintes. O que leva a gente a perguntar por que essas pessoas continuavam usando. Então, para justificar esse mecanismo observado, ou seja, não é o estudo que comprova causa e efeito, apenas mostra uma correlação que as pessoas que usavam glucosamina tinham menos diabetes, foram criadas algumas hipóteses. A primeira delas foi que o grupo que utilizava a glucosamina evoluiu com menor PCR. O que é PCR? É proteína C reativa. Então, apesar de ser uma população que evoluiu com aumento da inflamação, o grupo glucosamina teve menos inflamação do que o grupo que não usou. E depois, o mais interessante, se observou no grupo glucosamina um possível mecanismo de ação que a gente observa nas pessoas que fazem low carb, ou seja, houve uma diminuição da glicose como fonte de energia e o aumento da fonte de energia por outros alimentos, como carboidrato ou gorduras. Então, não dá ainda para definir se a glucosamina pode ser usada para prevenir o diabetes tipo 2, mas pelo tamanho do estudo que reuniu 400 mil pessoas avaliado ao longo de 8 anos, a gente deve sim respeitar esse suplemento e nos próximos anos mais trabalhos vão dizer para a gente se a gente pode usar essa suplementação para prevenção do diabetes tipo 2 ou não. Gostou do artigo? Manda informação para a gente, mas antes de sair por aí usando suplemento ou não, é bom saber quem é você, qual é a sua doença, se você tem algum risco ou não. Então, procure um profissional de saúde da sua confiança. Até a próxima!